Fala rapaziada, Sérgio Português na área, tô de volta para mais um vídeo. E muito tempo sem estar assistindo um jogo do Vasco, resolvi acompanhar aí a partida entre Vasco e 15 de Piracicaba, né, pela Copinha. Vou estar trazendo aqui a minha opinião a respeito desse jogo, mas antes da gente começar a falar aqui de tudo que eu observei dessa partida, peço a você que está chegando agora no canal aí, dá essa moral, se inscreva aí no nosso canal, deixe o seu like e comente também, caso você tenha visto o jogo, o que você achou aí da nossa garotada que está representando aí na Copinha de São Paulo de junho. Eu vou falar então a respeito desse jogo, né? O Vasco que levou aí para disputar essa Copa São Paulo aí, basicamente ali o Sub-17, né? Tem alguns jogadores que pertencem ali ao Sub-20, mas a maioria dos jogadores são do Sub-17, porque o Sub-20 que vai disputar aí as primeiras rodadas do Campeonato Carioca, tá aí treinando, inclusive hoje sofreu uma derrota aí por Volta Redonda por 3-0, né, um jogo treino lá no CT Moacir Barbosa. Os jogadores do time do Volta Redonda são jogadores basicamente que venceram aí a Série C do Campeonato Brasileiro, então jogadores que já têm um certo entrosamento. A rapaziada aí sentiu essa diferença, né? Jogadores profissionais contra os juniores, de ter um entrosamento maior do Volta Redonda, e acabaram ali perdendo essa partida por 3-0. O Fábio Carilli estava assistindo ali o jogo treino, né, para poder estar também vendo quais jogadores do Sub-20 ele pode estar contando. Contamos ali com 3 profissionais nesse jogo treino, né, o Zé Gabriel, o Serginho e também o Vitor Luiz, mas infelizmente o Vasco começou aí a sua caminhada em 2025 aí com uma derrota. Agora à tarde aí esse jogo realizado lá no campo do Nacional, né, lá em São Paulo. O Vasco tentou ali comandar as ações desde o começo do jogo, buscando ali o ataque, e logo aos 7 minutos houve um pênalti ali marcado em cima do Juninho, que mostrou ali uma velocidade impressionante, apesar de ser um jogador muito franzino. Tentou ali tomar a bola do goleiro, né? Uma bola que o goleiro deu ali aquela vacilada, sofreu o pênalti que o João Vitor fez, uma cobrança muito boa do ponta esquerda do Vasco. E o Vasco começou ali dominando o jogo, foi ali cozinhando, não estava criando muitas oportunidades, e o 15 tentou ali explorar o jogo físico, né? Os jogadores do 15 de Piracicaba muito maiores que os jogadores do Vasco, a maioria ali já jogadores, né, que jogaram no profissional, jogadores com um porte muito maior que os jogadores do Vasco. E infelizmente ali eles começaram a jogar o jogo físico. Todas as bolas que eles iam disputar com os jogadores do Vasco, havia sempre uma falta, sempre tinha ali aquele contato físico que acaba machucando, né? Os jogadores do Vasco começaram a sentir o físico, e aos 24 minutos, numa bobeira ali pelo lado esquerdo, parece que eu estava vendo ali o time principal do Vasco, sempre aquela falha, cruzamento da direita para a esquerda, o Lucas Piton deixando a bola passar para o ponta que vinha por trás fazer o gol. Aconteceu a mesma coisa, o ponta esquerda cruzou para dentro da área, um belíssimo cruzamento, por sinal, e o lateral Riquelme ele fez a mesma coisa, a mesma falha, subiu, deixou a bola passar, e o jogador do time do 15 empatou o jogo. Depois do jogo de empate, o jogo começou a ser um pouco mais trocado, um pouco mais violento, né? As jogadas começaram a ser um pouco mais fortes, e não teve mais nenhuma chance de nenhuma das duas partes. Então o primeiro tempo ali acabou sendo um primeiro tempo igual, muito por causa aí do poder físico, né, do 15 de Piracicaba. O time do Vasco muito melhor tecnicamente, jogadores ali que o Vasco com certeza vai ter um futuro aí com essa rapaziada aí do Sub-17. Veio o segundo tempo, o jogo não mudou, continuou muito apegado, o time do 15 batendo bastante, o juiz da partida deixando a bola rolar, né? Infelizmente isso aí para o time do Vasco foi uma dificuldade muito grande. Os jogadores do Vasco começaram ali a partir dos 20 minutos do segundo tempo a sentir o físico, sentindo câimbra por causa
causa também, né, do calor intenso que estava em São Paulo. O técnico do Vasco começou ali a fazer algumas alternativas, algumas substituições, né, para tentar devolver ali a igualdade na questão física entre as duas equipes, mas os jogadores que entraram ali, infelizmente, não conseguiram ali dar um suporte aos jogadores que estavam em campo ali, e a partida acabou ali no final sendo um pouco melhor por 15 de Piracicaba, né, que perdeu ali boas oportunidades, uma cabeçada cara a cara com o Felipe Gabriel, que foi, na minha opinião, um dos principais jogadores da partida, se não o melhor jogador, fez belíssima defesa. Em outra jogada teve ali duas defesas em sequência, uma com o pé e a outra buscando a bola no cantinho. Então o Felipe Gabriel, na minha opinião, foi aí um jogador importantíssimo que assegurou aí esse empate do Vasco aí, que manteve a equipe ali na briga. Infelizmente, eu tenho que dizer aqui, os jogadores do Vasco têm jogadores promissores, é um time bem treinado, mas infelizmente vai sofrer bastante na Copa São Paulo por causa do físico, jogadores muito franzinos, jogadores aí que estão ali, né, com o Sub-17 disputando jogadores de 20 anos. A gente sabe que é uma diferença muito grande, a maturação física dos atletas é muito diferente. Jogadores ali do time do 15, tinha um ali que estava até com uma aliança no dedo esquerdo, né? Parecia que é um jogador já casado. Acho que pecou em estar levando os atletas, muito por causa do Campeonato Carioca, que deveria ter aí uma modificação aí nesse regulamento, ou então fazer com que as equipes tenham um tempo maior de preparação para poder disputar o Carioca com o seu time principal, porque isso acaba prejudicando aí o desenvolvimento desses atletas. A torcida, a gente sabe que a torcida do Vasco pega no pé mesmo sabendo que os jogadores são fisicamente inferiores aos outros. Se não fizer uma boa partida, infelizmente a torcida vai começar a falar que a base do Vasco é ruim, isso e aquilo, mas demonstrou ali que tem jogadores de futuro, jogadores que vão com certeza chegar ao profissional do Vasco, ou então nem chegarão ao profissional do Vasco, jogadores que podem estar indo para o exterior aí, porque tem jogadores ali de muito futuro no time do Vasco. O próximo jogo do Vasco agora vai ser contra o Canaã na terça-feira, também às 15 horas. E como eu falei anteriormente, todos os times aí do grupo 32 estão com um ponto. O Nacional também empatou contra o Canaã no jogo preliminar. Então a próxima rodada aí vai ser uma rodada decisiva. Os atletas, o time, né, tentando ter que vencer para poder disparar e garantir a vaga na segunda fase do torneio. Vou falar que os jogadores que me impressionaram bastante, eu ainda não tinha visto aí essa rapaziada do Sub-17 jogar, mas fiquei feliz com os jogadores que eu observei nessa partida. Felipe Gabriel, um jogador já conhecido da torcida, né? Ele está aí sempre jogando aí, sendo relacionado no time principal. Então é um jogador que eu não preciso estar falando aqui, mas gostei muito do Helder, e também do Igor Toledo, dois volantes ali, que o Helder principalmente é um jogador que esguio, que tem ali um bom porte, grandalhão, não é muito veloz, mas é um cara criativo, um cara que sabe tocar bola. O Igor Toledo também tem uma boa habilidade, mas é um jogador que já chega um pouco mais. Tem também o lateral Breno, que vai ser a joia do time do Vasco. É um jogador interessantíssimo, lateral direito que usa as duas pernas, tem um bom cruzamento e é um jogador que é diferenciado. Além de ser habilidoso, tem ali uma questão que eu gosto muito, que é jogador que não tem palhaçada, chega junto mesmo. Ele me lembra até um pouco o Fagner, né, que jogou no time do Vasco, campeão da Copa do Brasil, e inclusive sendo muito melhor que o Fagner. Então, um jogador aí de futuro, um jogador que o Vasco vai ter aí um retorno financeiro com certeza. Já teve ali uma extensão do seu contrato, a multa rescisória do Breno é de 40 milhões de euros. Então, um jogador que com certeza ali o Vasco vai estar lapidando e jogando ali no seu time principal. O Zuccarello, a gente sabe aí que é um jogador já também badalado, né? Um jogador de futuro. E tem ali, na minha opinião, o zagueiro Vanisson, um zagueiraço que o Vasco tem aí, 18 anos, jogador que parece que é um profissional, um jogador tranquilo, jogou ali pelo lado direito, é um zagueiro construtor,
Todas as jogadas do Vasco saíam do pé dele, ele sempre passando do meio de campo para tentar armar as jogadas. No segundo tempo foi alçado ali para o lado esquerdo pelo técnico, também manteve ali a regularidade, o jogador ali interessantíssimo, o Wanderson, que é um zagueiro aí de 18 anos, que pelo que eu vi pode estar jogando ali pelos dois lados. E no ataque a gente tem ali o Juninho também e o André, jogadores que ainda estão muito em formação, fisicamente muito fraquinhos. O André inclusive perdeu um gol feito ali de cabeça no primeiro tempo, mas gostei muito aí do que vi. Infelizmente, como eu falei, o time vai sofrer fisicamente, né, por ser muito mais jovens que a maioria dos times aí que disputam a Copa São Paulo de junho, mas me agradou bastante conhecer esses atletas, principalmente aí o Breno e o Wanderson, que são jogadores aí que, na minha opinião, daqui a pouco vão estar jogando no time principal do Vasco, porque são jogadores maduros para estar jogando no time do Sub-17 da equipe do Vasco da Gama. Valeu? Essa daí foi a minha opinião, o que eu vi a respeito aí desse jogo, Vasco 1, 15 de Piracicaba 1. Eu sei que é uma partida de júnior, né, mas estava com saudade de poder estar assistindo um jogo do Vasco e poder estar comentando aqui com vocês. Valeu? Se você assistiu esse jogo, diga aí o que você achou dessa partida, se foi bom o empate ou o Vasco merecia ali melhor resultado. Um grande abraço a todos, saudações vascaínas. Fui!